Estudo aponta que das 27 capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal, 15 não têm plano de mudanças climáticas. E entre elas, Vitória e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os dois estados registraram tragédias climáticas com um período de menos de 2 meses de diferença esse ano. Vamos conferir. Março de 2024. Estas imagens são de Mimoso do Sul, a cidade mais atingida pelas fortes chuvas no Espírito Santo neste período. Pouco tempo depois, o sul do Brasil tem enfrentado a maior tragédia climática da sua história. O Rio Grande do Sul foi fortemente castigado pelos temporais. Fenômenos climáticos cada vez mais comuns que trazem prejuízos econômicos, mas principalmente perdas de vidas. Um levantamento realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves revelou que das 27 capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal, 15 não possuem um plano de mudanças climáticas. Este estudo foi feito neste mês de maio com base em pesquisas em sites de prefeituras e outras instituições. A análise também revelou que Vitória é a única capital da região sudeste que não possui este plano. A maioria das capitais brasileiras não cumpriram essa responsabilidade que é urgente. A própria capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, não conta com esse plano. Vitória é a única capital do Sudeste que não conta com um plano que é muito importante para a preservação de vidas e redução de danos com esses eventos climáticos extremos. No Nordeste, das 9 capitais, 4 não apresentaram o plano. Na região Norte, somente Rio Branco, no Acre, conta com um plano. E no Centro-Oeste, nenhuma capital desenvolveu o seu plano local de ação climática. A exceção no Centro-Oeste é o Distrito Federal, que já conta com um plano. De acordo com o diretor-geral do Instituto, esta é uma situação preocupante. Ele ressalta ainda que o investimento na prevenção é bem menor do que o gasto com o impacto das tragédias. É melhor prevenir do que remediar. Então, o gestor público que está sendo irresponsável e ainda não desenvolveu o seu plano local de ação climática, o plano municipal de mudanças climáticas, ele pode pagar um preço muito caro lá na frente. A gente está falando de vidas da população. Então, muito importante, os gestores que ainda não desenvolveram esse plano, colocar a mão na consciência, envolver em uma equipe técnica interdisciplinar, tendo a participação da sociedade para elaborar esses planos que são urgentes, não só para as nossas capitais, que devem dar o exemplo para os outros municípios, mas também são urgentes para todos os municípios brasileiros. Sobre a falta de um plano de mudanças climáticas na capital, Vitória, nós conversamos com o secretário de Meio Ambiente da cidade. Tarcísio falou que o plano está sendo elaborado. No entanto, ele afirma que diversas ações estão sendo feitas para a prevenção de tragédias. Se a gente for olhar do ponto de vista de obras, que é muito importante, porque sabe-se que esse efeito, que esse fenômeno de mudança climática no mundo, que já é sentido, ele tem um efeito já urgente, que é o aumento do volume de chuvas. A gente tem o caso de Mimoso do Sul recentemente, a gente tem o caso de Porto Alegre que está acontecendo agora. Então, a gente tem que já adequar as cidades para o volume de chuva que vai aumentar devido a um aumento gradativo da temperatura dos oceanos e provocando uma maior evaporação. Maior evaporação, maior chuva. Então, só aqui em Vitória a gente já tem realizado mais de 45 contenções de encostas com obras de alvenariço desde 2021, é importante dizer isso, são obras de contenção de áreas de risco, ou seja, se tem mais chuva, tem maior risco dessas áreas. Então, são 45 obras já realizadas, tem mais 400 milhões de reais sendo investidos em obra de macrodrenagem na cidade de Vitória.
Nunca se investiu tanto em macrodrenagem em Vitória. As obras da Grande Santo Antônio, de Mário Cipreste, de Anguetá, a rua aqui na região de Ilha de Santa Maria e Bento Ferreira, a Jair Etienne Dessone recebendo obras para receber esse volume de chuva considerado, fora o maior investimento da história em qualificação urbana que a gente está tendo em Vitória, que isso tudo faz com que aumenta muito a nossa capacidade de retenção dessa água e de dissipação de todo esse volume de água para o oceano. Tarcísio também falou que a cidade tem investido em reflorestamento através do programa Vicks-Flora. A gente já tem contratado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento mais de 200 mil árvores em áreas de risco na cidade de Vitória, já sendo investido isso, mudas de essências nativas para conter encostas, mas 45 obras em desenvolvimento, algumas já feitas, já obras de contenção de encostas e mais, como eu falei, essas obras de macrodrenagem. Então esse pacote era necessário, era urgente a gente executar e paralelamente a gente vinha desenvolvendo os estudos porque a gente não poderia correr o risco de fazer estudos para depois executar obras que já eram óbvias dentro da nossa grade de engenharia necessária aqui em Vitória. A previsão é que o estudo sobre o plano de mudanças climáticas fique pronto até o final de 2025. A gente espera dentro de 1 ano e meio, ou seja, dentro de 18 meses, a gente ter já um pacote de estudos fechados, que aí a gente já começa a mediar, a gente já começa a reelaborar políticas públicas, adaptando cada vez mais a cidade para um cenário que já se configura agora. O Plano de Mudanças Climáticas é um desafio global que está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Organizações das Nações Unidas.